Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Meus irmãos, eu estou aqui para falar sobre um assunto bem inusitante, né? Bem assim diferente. Eu tenho certeza que a maioria de vocês já ouviram falar, né? Em momentos de pregações, muitos pregadores, muitos pastores, né? Falar sobre a questão dos santos dos santos. Muitos pastores e pregadores, no momento que fala a respeito do sacerdote, né, que ele entrava no Santos dos Santos para fazer expiação pelo pecado do povo de Israel, né, alguns dizem que ele entrava, né, com sinos, né, amarrado nas suas vestes e com a corda amarrada em sua cintura. Isso para quê? Isso porque se o sumo sacerdote, né, entrasse no Santo dos Santos com algum pecado e Deus fulminasse, né, Deus tirasse a vida dele por conta da contaminação do pecado, por causa da santidade de Deus, eles pegariam ali a corda, né, e puxaria o sumo sacerdote, porque eles não poderiam entrar para que também não fossem mortos, né. E assim, pessoal, eu estava analisando esse assunto, né, e veja bem, eu não encontrei nenhuma referência na Bíblia que diz que o sumo sacerdote amarrava essa corda em sua cintura quando ele entrava no Santo dos Santos. Certa vez eu estava lendo o livro de Êxodo, né, no capítulo 28, e aí quando chegou na parte que Deus falou, né, em relação às vestes sacerdotais, né, quando Deus estava dando a ordem para Moisés sobre como seria a vestimenta dos sacerdotes, né? E assim eu fiquei atento para ver se Deus falasse para Moisés a respeito dessa corda que era amarrada na cintura. E meus irmãos, quando eu li, eu não encontrei nenhuma referência a respeito dessa corda. Eu gostaria de ler aqui com vocês o livro de Êxodo, capítulo 28. Eu vou ler do versículo 31 até o versículo 35, para nós entendermos melhor sobre esse assunto. A palavra do Senhor diz assim, ó, Êxodo, capítulo 28, se você quiser acompanhar aí comigo, Êxodo 28, versículo 31 até o versículo 35, diz assim, ó, aqui é falando sobre a vestimenta do sacerdote, né, do sumo sacerdote. Na verdade é do sumo sacerdote, não do sacerdote, que tem uma pequena diferença a vestimenta entre ambos. Diz assim, ó, também farás o manto do éfode todo de azul, e a abertura da cabeça estará no meio dele. Esta abertura terá uma borda de obra tecida ao redor, como abertura de cota de malha será para que não se rompa. E nas suas bordas, ou seja, nas bordas, né, da vestimenta do sumo sacerdote, farás romãs de azul, e de púrpura, e de carmesim ao redor das suas bordas. E campainhas, ou seja, sininhos, né? Campainhas de ouro no meio delas, ao seu redor. Uma campainha de ouro e uma romã. Outra campainha de ouro e outra romã haverá nas bordas do manto ao redor. Então, repetindo, a campainha, no caso, é os sinos, né? E estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, para que não morra. Bom, o texto que eu estava lendo foi esse texto, né? Êxodo, capítulo 28, versículo 31 ao 35. E aí, meus amados irmãos, quando eu estava lendo esse texto, eu falei assim, poxa vida, mas cadê a corda, né? Porque muitos pregadores, inclusive eu, em algumas pregações e também assim, conversando com alguns irmãos, eu sempre falava isso, né? Que o sumo sacerdote ele entrava no Santos dos Santos com a corda amarrada na cintura, porque se eles tivessem pecado, né, Deus puxava ele por uma corda para que ele não fosse, para que os outros sacerdotes não fossem mortos, né? Então ele morria por conta do pecado, os outros sacerdotes puxavam com a corda para eles não serem mortos, né? Mas aí, pessoal, eu assim procurei, olha só, procurei na Bíblia e não achei nenhuma referência que diz que o sumo sacerdote era amarrado por uma corda na cintura.
De fato, ele tinha sinos, né, na sua vestimenta, porque aqui o texto que nós acabamos de ler diz isso. Mas não existe nenhuma referência na Bíblia. Olha só, preste atenção. Não existe nenhuma referência na Bíblia que diz que o sumo sacerdote amarrava uma corda na cintura. Não existe, meus irmãos, não existe. E aí eu fui pesquisar mais a fundo. Fui pesquisar, fui ler artigos sobre isso, fui perguntar a alguns pastores, né? E não tem nenhuma referência que diz que o sumo sacerdote amarrava uma corda na cintura quando ele entrava no Santos dos Santos, né? No Santo dos Santos. Né? Inclusive, veja bem, olha só, tem livros apócrifos que dizem, né, coisas que não estão na Bíblia, né? E livros que não são canônicos, né? Esses livros apócrifos. Eles falam de coisas que não estão na palavra de Deus. Mas veja bem, nem nos livros apócrifos fala sobre este assunto, sobre essa corda que era amarrada cintura do sumo sacerdote, né? Então, eu quero dizer aqui para vocês que nós devemos tomar muito cuidado, meus amados irmãos, quando nós ouvimos certas coisas que outras pessoas dizem, né? Mas sem nenhuma referência bíblica. Inclusive, eu vou fazer um vídeo depois falando sobre isso, sobre versículos, né, que não estão na Bíblia. Né? Faça a tua parte, que eu te ajudarei, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido, e por aí vai. Né? Então, meus amados irmãos, não existe essa referência que muitos nós, né? Talvez você nem sabia disso, talvez você fala isso direto, você que é um pregador, fala isso direto nas suas pregações, né? Ou até você que não é um pregador, mas tem o costume de dizer isso, porque outras pessoas também falavam isso para você, que o sumo sacerdote amarrava uma corda na sua cintura, né? Quando entrava no Santo dos Santos, mas isso não é verdade, isso não tem base bíblica. Bom, mas aí é o seguinte, Êxodo capítulo 28, versículo 35, o texto que acabamos de ler, diz assim, ó, e estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, para que não morra. Então, assim, tudo bem, não tem a corda, tem os sinos, né? Fala sobre os sinos, né? E aqui diz que Arão entrava no Santo dos Santos com esse sino, né? Que tinha que ouvir, eles tinham que ouvir esse barulho do sino, para que não morra. Então, o que isso significa? Bom, no meu entender é o seguinte, muitas pessoas interpretam errado, né? Falam assim, não, eu tinha que amarrar a corda porque assim, se o sumo sacerdote entrasse no Santo dos Santos e morresse, outro sacerdote não poderia entrar porque era um lugar sagrado, né? Santíssimo, era um lugar santíssimo. E só um sumo sacerdote poderia entrar, conforme a palavra do Senhor, conforme a palavra do Senhor diz, né? Uma vez por ano. Sim, mas aí nós devemos entender o seguinte. Primeiro, irmãos, se o sumo sacerdote de fato morresse, o que aconteceria? Aconteceria o seguinte, pela lógica, automaticamente outro sacerdote assumiria o seu lugar, né? E outra coisa, meus amados irmãos, nós não vemos nenhuma, eu ainda não encontrei, se você encontrar, me mostre por favor, mas eu ainda não encontrei nenhuma passagem na Bíblia que diz que um sumo sacerdote foi morto no Santo dos Santos. Não tem nenhuma passagem. Pelo contrário, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele fazia expiação pelos pecados dele e depois pelos pecados do povo. Ou seja, então já fazia expiação pelos pecados dele, né, para Deus já perdoar os pecados dele. E não tem, irmãos, não tem nenhuma passagem, repetindo, não tem nenhuma passagem na Bíblia que diz que o sumo sacerdote, né, que algum sumo sacerdote foi morto no Santo dos Santos. Se você encontrar, me mostre, por favor. Mas até hoje eu não encontrei. Então, só para resumir o nosso vídeo aqui, eu gostaria de dizer o seguinte, não existe essa passagem na Bíblia que diz, né, que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos amarrado com uma corda na cintura. Então isso só nos mostra o quanto que nós precisamos ter cuidado, né, o quanto que nós precisamos ter zelo pela palavra do Senhor. E antes da gente acreditar em tudo que as pessoas falam, né, que alguns pastores, que alguns pregadores falam, vamos primeiro conferir se está na Bíblia, né? Então que possamos ser como os bereanos, né? Os bereanos, Paulo, quando foi até os bereanos falar de Jesus, né?
Ó, vim aqui falar de um Jesus que veio a este mundo para nos dar salvação, morreu ao terceiro dia, os bereanos. Opa, peraí, Paulo. Vamos conferir primeiro aqui nas escrituras se o que você está falando é verdade, né? Então que possamos ser como os bereanos, meus irmãos. Conferir tudo o que as pessoas falam, conferir se realmente está na Bíblia. Porque se não estiver na Bíblia, então devemos tomar muito cuidado com essas questões, tá bom? Então que Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá, meus irmãos? Se inscreva no nosso canal. Estamos aí rumo aos 1000 inscritos, tá? Agradeço a você que já é inscrito no nosso canal. Não esqueça de deixar o seu like, de ativar o sininho aí, as notificações. Fazendo isso, você sempre vai receber vídeos novos quando eu postar aqui no meu canal. E também não deixe de compartilhar esse vídeo com os seus amigos, tá bom? Que Deus abençoe a todos e até a próxima.